oração, as crianças vão para a salinha, os adolescentes ficam aos domingos, glória a Deus, e nós vamos meditar um pouco mais na palavra do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai eterno, Deus, eu te louvo, meu Deus, por este dia. Eu te louvo, meu Deus, ó Pai, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua palavra. Eu te louvo, meu Deus, ó Pai, porque neste momento, Jesus, ó Pai eterno, Deus da glória, iremos, Pai, ouvir, Pai, um pouco mais da tua palavra. Meu Deus, eu creio, Jesus querido, que o Senhor falará, meu Deus, ó Pai, profundamente aos nossos corações. Abençoa o teu filho nesta ministração, dê graça a ele, sustenta, ilumina. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai amado, que todas as mentes, Senhor, ó Pai, neste lugar, estejam cativas, meu Deus, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que rouba, Pai, a atenção. Provoca, meu Deus, ó Pai, distração. Meu Deus, ó Pai, anula, Jesus querido, o entendimento na mente do homem. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo agora. E que a tua palavra, Pai, é palavra, meu Deus, ó Pai, é uma espada de 2 gumes. Que penetra, meu Deus, ó Pai, Jesus querido, oh meu Deus, ó Pai, a alma, faz distensão à alma, meu Deus. Jesus querido, o Espírito é apta para discernir, meu Deus, ó Pai, pensamentos, intenções. Meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra é cortante, a tua palavra é poderosa. Meu Deus, vai fragmentando agora todo impedimento em nome de Jesus Cristo, e que cada mente, cada coração seja incendiado, meu Deus, ó Pai, ó Deus bendito, através da tua palavra, para realizar esta grande obra em nome de Jesus, desde já para sempre, amém. As nossas crianças vão acompanhar a tia, a professora, amém? E nós vamos alimentar também a nossa alma com a palavra do Senhor, amém? Pode tomar assento em nome de Jesus. Eu creio que pode pegar a sua Bíblia também, em nome de Jesus. Diácono Camini, ministrando. Comenta, amada igreja, com a paz do Senhor, amém, amados? Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu fico feliz, amados, que como o pastor falou hoje de manhã, nós ouvimos uma palavra poderosa do pastor, e aquilo que o Senhor sempre fala para nós e confirmou, que o Senhor começa a falar desde que adentramos a igreja dele. Desde que você acorda e você faz as suas orações, o Senhor já começa a falar com você. Ele vai confirmar somente agora, no final, o que Ele já falou com você anteriormente. Ele falou na boca dos testemunhos, Ele falou nos louvores, falou na boca do pastor, falou na boca da irmã aqui. E nós vamos só apenas, amados, acrescentar um pouquinho mais só no que nós temos que falar no dia de hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu já convido você, amados, a abrir na carta que Paulo escreveu aos Romanos, e no capítulo 10... E nós vamos meditar hoje neste capítulo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa falar comigo, possa falar com você, para a glória e honra do seu nome. Aleluias. Glória a Jesus. Obrigado, varão. Romanos capítulo 10. Quantos acharam podem dizer glória a Deus? Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Esse púlpito aqui é mais legal, né, irmãos? A gente que é gordo. Esconde a gente. Vou tirar um de fininho, tinha que ser para os magrinhos só. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 10 de Romanos. Acompanha comigo a leitura, nós vamos ler inteirinho esse capítulo. Para a glória de Jesus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Está falando dos judeus. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus, por fim da lei de Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorre da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz:
todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não será chegado isto ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúme como um povo que não é nação, como gente insensata, e vos provocarei a ira. E Isaías mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Glórias, louvado seja o nome de Jesus. Amados, esse capítulo 10 de Romanos, Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, mas ele faz essa pausa em alguns capítulos, direcionando diretamente uma palavra aos judeus, uma palavra de repreensão, mostrando toda a rejeição que os judeus tiveram para com Jesus. Mas nessa noite eu não vou pregar algo histórico, eu vou pregar algo atual. E aqui, amados, vocês podem olhar nesse cartaz aqui, eu vou pregar sobre essa frase. Essa frase, amados, que é bem dita no meio evangélico e que é usada pelo nosso ministério. Se os irmãos forem lá na sede, você que verá que tem apregoado essa placa bem lá dentro da nave da igreja, que diz assim, que missões se faz com os pés dos que vão, com as mãos dos que contribuem e com os joelhos dos que oram. Nós vamos falar hoje que você pode ser um missionário, você pode ser um contribuinte de missões e você pode ser um intercessor de missões. É este o objetivo que nós traremos no dia de hoje. E o primeiro deles, amados, é ser missionário. Nós vamos aprender hoje o que é ser um missionário, o que é necessário para ser um missionário. Para os irmãos bem entenderem, a palavra talvez missionário, eu creio que não apareça nos evangelhos e nem em outro lugar da Bíblia, mas ele aparece como uma coisa semântica, se os irmãos entenderem. A palavra apóstolo, no grego, ela significa enviados. E hoje, se você pegar uma linha de uma adaptação à língua atual portuguesa, ela quer dizer nada mais que missionário. Apóstolo, amados, pode também ser aquela palavra que Jesus falou assim, quando ele enviou os 12, quando ele enviou 2 em 2, a palavra ali apostelo é a mesma palavra para apóstolo. Então, traduzindo para os dias de hoje, missionário nada mais é o apóstolo, o enviado, aquele que foi enviado para fazer missões. E em Romanos, no próprio capítulo que nós lemos aqui, Paulo fala desses enviados. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 15, ele disse assim, como está escrito, quão formoso os pés que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Ele fala uma referência a Isaías, capítulo 52 e versículo 7, que ele diz assim, quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação, que diz Sião, o teu Deus reina. Louvado seja o nome de Jesus. E para você, amado, e para a minha pessoa, que quer ser um missionário, o primeiro quesito dessa frase é os pés dos que vão, os que são enviados, os que têm um coração predisposto, como a irmã falou aqui, uma criança que não tem noção dos perigos e da dificuldade que é o continente africano, e ela, demovida pelo Espírito Santo, eu creio nisso, ela deseja ir para esse país, que esse é um país pobre, é um país que necessita de missões, e ele é demovido a isso. E que da onde nasce isso? E quem é os chamados de Deus? Nós vamos aprender hoje em Mateus, no capítulo 22, e versículo 34 ao 40, diz assim, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, aqui ele está se referindo aos versículos anteriores, que Jesus é indagado sobre ressurreição, e os saduceus não acreditavam na ressurreição. Ele rebate, e aí essa frase continua assim no versículo. E emudeceram os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Aí está falando dos fariseus. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentá-lo, dizendo, mestre,
qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eu quero dizer para você que nesses versículos estão contidos todos os necessários requisitos para que eu e você sejamos missionários do Senhor. O primeiro e maior, que é classificado quando Jesus queria dizer várias coisas sem classificar a importância, ele falava sem classificar a importância. Aqui ele diz o primeiro e o maior. É amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Culto racional, culto espiritual, culto, amados, com amor ao Senhor. A primeira coisa para que você possa ser um missionário, amados, é amar a Deus sobre todas as coisas. Desse mandamento detém toda a lei e os profetas. O Senhor diz aqui, para que eu e você possamos ser missionários, você não precisa falar outra língua, você não precisa de algo a mais do mundo, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Não estou falando apenas no planeta Terra, algo que exista no universo, que você adore, tem que ser abaixo, tem que ser acima, sempre Deus nas nossas vidas. E por que eu estou dizendo isso? A palavra de Deus vem se confirmando ao meu coração há mais ou menos uma semana atrás, quando semana passada nós andamos com o pastor Lisandro Barcedônio, e nós comentamos sobre missões, como eles são missionários, e ele falou uma coisa que eu já tinha visto lá no Brasil: missionários que vão para o campo e se decepcionam e voltam. E muitas vezes, muitos deles apostatam da fé, porque eles ficam envergonhados de ter largado as missões e voltar para o país envergonhados, enfrentar a congregação novamente. Eu desisti da missão, abandonei as missões e voltei para o Brasil e ficou triste. Eu vi isso no Brasil. No ministério que nós servimos no Brasil, eu vi um rapaz jovem acontecer isso. E o pastor Lisandro, ele falou uma coisa importante: o que acontece com os missionários muitas vezes, eles inverterem a ordem desses versículos, de amar a Deus sobre todas as coisas como o maior e o primeiro mandamento, e amar as almas, amar o próximo como a ti mesmo. Ele falou que muitos missionários amam tantas almas e esquecem de amar a Deus em primeiro lugar. Se nós, amados, amarmos as almas mais do que a Deus, nós nos frustraremos. Ele diz, e eu acho perfeito isso: quando você coloca o seu amor mais nas almas do que no Deus, você vai se decepcionar, porque almas, amados, são como eu e você. Nós falhamos, nós cometemos erros, a todo momento nós cometemos falhas. E se tua alma, e se a tua fé está direcionada no homem, está direcionada nas almas, quando aquela pessoa, quando num campo missionário, e eu falo campo missionário, amados, eu estou falando da China aqui, por exemplo, a 2 horas de voo daqui. Amados, na China é proibido andar com Bíblia na mão. Se você for para a China como missionário, amando os chineses, as suas almas, em primeiro lugar, e Deus em segundo, quando um chinês te bater, quando a polícia chinesa te prender, você deixará o campo missionário, você ficará odiando as missões, porque a sua fé estava baseada nas almas. Agora, se o meu coração, se o teu coração, se o teu amor está alicerçado na rocha Jesus Cristo, nada nos decepciona, porque Jesus, amados, desde a criação do mundo, nunca nos decepcionou. Ao contrário, o ser humano sempre decepciona a Deus. E Deus, amados, como diz a Oséias, cata essa prostituta e casa com ela. E vou te mostrar, é como eu faço com Israel. Toda vez que peca, eu resgato você. E é assim conosco. Nós decepcionamos Deus a todo momento, mas Deus a todo momento compraz de nós, olha para nós e vê como somos pequenos e perecíveis, e ali Ele estende as suas mãos e nos traz de volta. Mas se nós, amados, temos a nossa fé no Senhor, sabemos que Ele em nenhum momento, pode ter certeza no teu coração, Ele nunca decepcionará você, em nenhum momento na sua vida. Esses dias, ministrando para algumas pessoas, eu perguntei se eles criam verdadeiramente em Jesus. Alguns disseram que talvez em alguns momentos da vida eles duvidavam da existência de Deus. E eu perguntei por quê? Porque eu oro e Deus não me atende. E eu falei assim: mas você está fazendo a vontade de Deus primeiro, para que Deus te atenda? A pessoa se calou. E aí eu falei para ela: então primeiro a palavra de Deus faça. Antes, primeiro faça a vontade de Deus. E depois esperai com paciência a glória que há de vir sobre a tua vida. A nossa, amados, missão, o nosso campo missionário, o nosso coração missionário, isso tem que estar alicerçado no Deus Todo-Poderoso, no Jesus missionário que veio a essa terra.
Se o nosso coração estiver alicerçado, o do segundo mandamento que Jesus diz, nas almas, é muito perigoso. A decepção que o ser humano causa nos nossos corações pode nos causar um desvio na nossa vida. Mas, amados, se Deus está acima de tudo em nossa vida, nós faremos a missão, ainda que sejamos mortos. Porque essas pessoas em campos missionários são mortas, são estupradas, elas são violentadas, elas são depredadas, os seus bens são tirados deles, e ele, amados, continua a amar a Deus. Me lembro de uma frase de um pastor, que eu não lembro se é na Indonésia, quando tacaram fogo no templo, e aí as igrejas no Brasil falaram, vamos mandar contribuições para vocês reconstruírem. E eles falaram, não mande, se nós reconstruirmos, eles destruirão de novo. Mas orem por nós, para que nós não nos desviamos dos caminhos do Senhor, para que nós não percamos a fé. Amados, a fé daqueles homens não estava nos homens, ela estava no Senhor das almas. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor Jesus. E amar a Deus, amados, sobre todas as coisas, em que inclua, ali Jesus inclui amar o próximo e a lei e os profetas, inclui algumas nuances da palavra de Deus, inclusive a sua própria palavra. João, no capítulo 14 e versículo 21, diz o que é amar a Deus. Ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. O Senhor, amados, requer de nós, se nós dissemos que nós amamos o Senhor, foi apregoado lá no CFO, o pastor ratificou aqui, e eu falo novamente a vocês, amar a Deus, amados, é amar a sua palavra. O Senhor, amados, Ele fez essa maravilha de mundo. Ele fez coisas maravilhosas. Ele fez os anjos, mas Ele não colocou nenhuma dessas criaturas ao pé dEle. Falando assim que nós podemos considerar eles como Deus. Agora, a palavra dEle, Ele fala que é eterna. A palavra dEle, Ele se iguala a Ele. Ele fala assim, tudo passará, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor, amados, coloca a sua palavra. Em João, no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra, amados, no inglês está dizendo word, quer dizer, a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus Todo-Poderoso. Se eu e você amamos a Deus, amados, como diz, amar a Deus com toda a sua alma, de todo o seu entendimento, esse é o primeiro mandamento e maior. Se eu amo a Deus, eu preciso, amados, amar a palavra deles. Aí você diz assim, mas estou forçando, como amar um livro, como eu não gosto de ler. Amados, é porque você nunca leu com atenção. Se você atentar a ler as Escrituras Sagradas, atentar a ler a palavra de Deus, amados, e foi apregoado isso hoje, amados, com prazer você atentar sobre a palavra de Deus, ter o cuidado, amados, de quando você ler um conteúdo histórico, procura, você tem internet, amados, talvez 100% dos irmãos aqui tem internet. Usa as ferramentas que Deus colocou na tua mão. Senão Deus pode te colocar num lugar que você nem celular vai poder ter, nem telefone, porque ali você não usou para certas ferramentas o destino certo delas. Nós temos a internet, você pode pesquisar conteúdos históricos de onde estava passando aquele lugar. E quando você se maravilha, como é que era o ambiente do local, como é que era a época, a sua leitura fica mais fácil, a sua leitura caminha mais fácil. Aprenda, por exemplo, aonde talvez se detinha o Jardim do Éden. Descubra nos mapas, ali na internet, aonde talvez se localizava o Jardim do Éden. Talvez se localizava pela descrição geológica de fala de rios, ali no Gênesis, do rio Eufrates, do rio Tigre, você consegue, mais ou menos, os arqueólogos definir onde possivelmente estava ali. Aí quando você começa a contemplar que o Jardim do Éden aqui, não foi em Marte não foi em Vênus, não foi em outra galáxia, foi na Terra que o Senhor estabeleceu o Jardim do Éden. Quando você começa a olhar para aquela maravilha, nossa, Adão e Eva andou por aqui, os primeiros habitantes da Terra foram feitos aqui, e quando você contempla a maravilha de Deus, você começa a olhar para a palavra de Deus diferente. Você começa a olhar para a palavra de Deus e começa a amá-la diferente. Você não começa a ver só com um monte de letrinhas junto que formam palavras. Você começa a ver, amados, como um poder transformador, como um poder para a tua vida, como um poder de salvação, como um poder, amados, de libertação para as nossas vidas. A palavra de Deus é grandiosa. Eu, amados, dou a minha vida pela palavra de Deus, porque eu a amo, eu acredito nela. E eu sei o quanto poderosa, eu sei o quanto ela mudou a minha vida. Eu sei, amados, eu não sei a distância, mas eu sei o quanto ela pode ainda mudar a minha vida, porque até Jesus nos resgatasse,
Nós estamos aqui na terra e Ele fala que Ele é perfeito para nos aperfeiçoar. Ele é certo, Ele é fiel e nos aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Então eu sei, amados, segundo a palavra de Deus, que eu já fui liberto de muitas coisas, preciso ainda ser liberto de muitas coisas, mas o Senhor, amados, pela tua palavra, Ele revela a sua fidelidade, que Ele trabalha na minha vida e na tua vida. É só você abrir a Bíblia Sagrada, amados, e atentar para uma leitura. Eu faço o desafio para você, um versículo por dia, você vai ver a glória de Deus se manifestar da tua vida. Não leia um livro por dia, não. Leia um versículo por dia. Você um dia alcançará o final. Você vai ver que um dia você vai estar lendo um capítulo por dia e a glória de Deus vai manifestar na tua vida e você vai ver transformação. Não é, amados, pela pregação das pessoas, não é por isso ou por aquilo, é pela palavra de Deus, é pela palavra de Deus que o homem é liberto, é pela palavra de Deus que nós somos salvos, é pela palavra de Deus que nós iremos para o céu, amados. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus também diz em 1 Coríntios, no capítulo 8, amados, outra graça de amar a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3, ele diz, mas se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. Amados, aqui está o primeiro chamado de Deus para as nossas vidas. Aqui você vai descobrir, amados, na palavra de Deus, quem é chamado para Deus para missões. Existe na Bíblia. Você sabia que se você ler a Bíblia, você vai descobrir se você tem um chamado ou não? Atenta comigo então, em Mateus no capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz assim, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20 diz, ensinando-nos a guardar todas essas coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Marcos, no capítulo 16, e versículo 15, ele diz, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas receberei virtude do alto, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você descobriu, amados, quem tem chamado missionário? Amados, quem tem chamado a missionário, amados, é todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Todo, amados, coração, amados, que tem Jesus como Senhor e Salvador, é compulsionado a ser os pés que são enviados. Todo aquele que ama a Deus é compulsionado, amados, pela palavra de Deus, para ir e pregar o Evangelho. Ir, amados, não somente a distâncias, ir ao seu vizinho, a ir ao seu vizinho da ponta, ir até a sua fábrica, a sua escola, ir aonde você puder, amados, e pregar o Evangelho. A palavra de Deus nos revela que todo crente no Senhor Jesus Cristo é um missionário em potencial. E aí, amados, você só precisa descobrir, amados, que quanto mais você amar a Deus, mais Deus vai te levar para as missões. Esses requisitos, amados, para você ser um missionário do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Inclusive, ele no segundo mandamento que ele fala, amar o próximo. E a lei e os profetas incluem tudo isso. E ele diz, se você me ama, todas as coisas são possíveis. Você pode ser um missionário de Deus para a glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. O segundo, amados, requisito que diz nessa frase é o que nós batemos hoje aqui. As mãos dos que contribuem. Essa, amados, talvez ali no Romanos no capítulo 10, versículo 15, da qual nós lemos, na parte A, ele fala ali, ó. Versículo 15 diz assim, e como pregarão se não forem enviados? Enviados, inclusive, é a palavra apostelos. Eu falei, os apóstolos, os missionários. Como enviaremos os missionários? Como colocaremos os missionários no campo? Como faremos isso, amados? Através das contribuições. Aí é que os irmãos falaram, e eu só vou ampliar mais do que os irmãos falaram, que é tudo verdade, e mais um pouco ainda. Desde a sua oferta, do seu dízimo, contribuição missionária e qualquer outra campanha que existir, amados, é para missões. Ou você acha que o pastor Haroldo depende só das missões para que ele envie missionários? Muito, como o pastor falou aqui, 20% não daria para sustentar todos os missionários. Tem que tirar dos dízimos, das ofertas, para sustentar os missionários. O pastor Haroldo, graças a Deus, nós não sabemos valores, mas sabemos, amados, por testemunho daqueles que foram enviados, que ele não deixa passar fome. Ele dá assim, um salário digno para que ele possa respeitar a família dele, honrar a família dele, e não dobrar os seus joelhos de noite e chorar porque o seu filho não tem alimento. Ele, amados,
contribui, ele dá dinheiro para aqueles homens, ele paga o salário para aqueles homens, ganhem almas para o Senhor, para que eu e você, como o pastor falou, no dia da glória, no banquete, amados, Deus apresente as almas que com o seu dinheiro foi ganha para Jesus. A glória que será isso, amados, eu não posso imaginar. Eu só posso dizer a você que eu não tenho capacidade, muitas vezes, de evangelizar, como muitos são. Eu tenho, às vezes, uma cara antipática. Eu tenho uma cara, eu uso barba. Muitas vezes as pessoas me acham agressivos apenas pelo meu tamanho, pela minha agressividade da minha face. Então, muitas vezes é barreira para falar de Jesus. As pessoas já me excluem, mas não tem importância. Eu dobro os meus joelhos, eu contribuo em missões, eu dou o meu dízimo, eu oferto, porque o Senhor levanta evangelistas na casa dele, levanta homens de Deus para pregar a palavra. E é isso, amados, eu sei que o meu galardão está junto. O meu galardão não foi tirado. Jesus fala, se der um copo de água para um profeta, você terá galardão de profeta. Então, amados, não é mentira de Satanás. Quando você fala assim, o diabo quer que você deixe de dar o dízimo, o diabo quer que você não oferte na casa dele, porque quando chegar o dia da glória, e se por acaso você entrar, você vai andar, amados, como desonrado, e perdoe falar, pode ter ser uma heresia, um erro, mas chegar no céu e Deus falar assim, eu não tenho nenhuma alma para te apresentar, porque você foi um crente medíocre, você passou pela terra e foi medíocre, você foi quase ficou de reprovação e não chegou no céu. Eu quero chegar na glória, amado, mas não para me exaltar, porque no céu não existirá mais isso, não destituirá todo o homem, só o amor saberá lá no céu. E quando nós chegarmos no céu, nós veremos as almas que eu posso não ter falado para ninguém, porque eu não sei falar, mas eu dei o meu dízimo, amados, eu contribuí em ofertas, eu dei em missões, e almas foram ganhas para Jesus Cristo. Eu não sou um Billy Graham, amados, mas eu sou um contribuinte, e eu sou feliz, amados, porque toda vez que eu contribuo, o Senhor manifesta na minha vida, porque quando a gente fala que a gente ama Ele, eu falo que eu cumpro a palavra dEle, e Ele fala assim, e eu o conhecerei, e eu me manifestarei nele, e eu vejo a glória de Deus na minha casa, eu vejo a glória de Deus na igreja que eu sirvo, porque Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Se você, amados, pensa que missão é da cabeça daquele japonês lá, do senhor Haroldo, do pastor Haroldo, você está enganado. Missão, amados, é tão antigo como o homem. Missão, amados, está na palavra de Deus. Paulo, amados, quando ele está em Coríntios, quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, que lemos aqui, lemos lá na sede hoje de manhã, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 ou 13, ele fala assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçai para toda a beneficência, a qual faz que nós se dêem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muita graça que se dão a Deus, visto como na prova dessa administração, glorificaram a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons, para com eles e para com todos. Versículo 10 diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa semente, e aumentará os frutos da vossa justiça. Paulo já falava em contribuições missionárias. Paulo, amado, era um missionário. No capítulo 12, no capítulo 13 de Atos, fala quando ele foi levantado para o chamado. Paulo, amado, não caiu de paraquedas. Ele caiu, sim, dizem, do cavalo, quando Jesus apareceu para ele. Mas ele passou talvez 14 anos ali aprendendo a palavra de Deus, aprendendo com os apóstolos, tudo o que aconteceu no tempo de Jesus. E aí, amados, um certo dia, no capítulo 13, se eu não me engano, de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e fala assim, apartai para mim Paulo e Barnabé, que eu tenho uma grande obra na vida deles. E aí Paulo começou a fazer a sua obra. E aí, amados, as primeiras coisas que ele faz é falar das contribuições missionárias. Paulo não ia para o campo missionário, amados, com só um chinelinho e sem nada. Os irmãos sabiam da importância dessas palavras de Deus. Ide até os confins da terra, mas ide de bolso vazio, não. Nós daremos contribuições aqui, Paulo. Você vê ali em Filipenses, no capítulo 4, quando Paulo agradece as ofertas dos filipenses para a obra missionária. Ora,
Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Ora, muito me regozijeis no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas oportunidade. Mas digo isso como por necessidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido, sem ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto ter em abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tornar parte da minha aflição, falando para os filipenses ele. E bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente, porque também uma outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, nosso Deus, Pai, seja a glória e para todos sempre. Amém. Nós vemos aqui, amados, Paulo agradecer, porque ele fala, quando ele foi chamado lá em Atos, no capítulo 13, quando ele foi enviado para missões, ele pediu contribuições das igrejas, foi passado circular, olha, quem puder contribuir, e ele fala que só os filipenses, e os filipenses eram pobres, que ele dá testemunho em Coríntios, que ele fala assim, olha, os macedônios, na sua pobreza, abundaram em riqueza, não tinham dinheiro, ganhavam tão poucos, mas eles tiraram do pouquinho que tinha e sustentaram a obra missionária. E nós estamos falando de Paulo. Paulo abriu quase todas as igrejas, nós vemos no Novo Testamento, que você vê naquele tempo antigo. Paulo, amados, foi sustentado no começo pela igreja de Filipenses, que não só uma vez, como diz ele, mas 2 vezes mandou para ele. E na pobreza deles mandaram tanto que Paulo falou, olha, eu tenho abundância, dá para mim fazer a obra tranquilo, eu não preciso chorar lágrimas, eu não passo fome, porque vocês, filipenses, deram na minha vida, abundaram na minha vida, e eu posso dizer, Paulo diz, que o Senhor, segundo a sua glória, suprirá as vossas necessidades, filipenses. Vocês não vão passar fome, quando vocês virarem dizimistas, vocês não vão passar fome, quando vocês ofertarem na casa do Senhor, você não vai passar fome, porque o Senhor suprirá as vossas necessidades. Louvado seja o nome de Jesus. E o Senhor me fala aqui, amados, pelo Espírito Santo, uma coisa que eu sempre quis falar e eu nunca me lembrava, mas o Senhor me fala agora. Lembrando que oferta, amados, não quer dizer que tem que ser menor que o dízimo, não, amados. Engano do crente achar que oferta é miséria. Engano do crente achar que a nossa oferta de dinheiro que eu estou falando mesmo, tem que ser abaixo dos 10% que nós devolvemos do dízimo. Quem disse que a palavra de Deus fala que a oferta é miserável? A palavra de Deus fala que Davi, amados, já era dizimista. Aí sabe o que ele fez? Ele doou toneladas de ouro. Quase 6 bilhões de dólares nos dias de hoje, só de ouro. Oferta. Quem disse que na nossa vida nós temos que ofertar como miseráveis? Se a igreja de Cristo, amados, ofertar, amados, como os mormons, você vai ver a abundância que vai ver no mundo. Sabe por que eu falo dos mormons? Naqueles pseudo-cristãos, ou que são chamados cristãos nominais, que dizem ser cristãos, mas distorcem o evangelho, eles são os primeiros em dízimos e ofertas. O presidente que é a presidência, o Romney, lá dos Estados Unidos, ele já doou o ano passado 4 milhões e meio. E nós, Deus, muitas vezes erroneamente, ver a passagem da viúva, das 2 moedinhas, e nós acertando, não estou falando das moedas, estou falando da miserabilidade do ser humano, em dar sempre o menor para Deus, salvação, aquilo que eu e você não pode comprar, e Ele deu, e o que nós devolvemos para Ele? Menor que o dízimo ainda, a oferta é menor ainda que o dízimo, nós temos que corrigir no nosso coração isso. Se nós podemos, amados, o Senhor fala, se Deus colocou no nosso coração, nós temos que abundar em oferta para a casa do Senhor. A oferta na casa do Senhor tem que ser maior que o dízimo. A oferta, amados, quando bate no caixa geral, teria que ultrapassar os dízimos da casa do Senhor, e muitas vezes não ocorre isso.
Mas o Senhor fala, a oferta não é miserável. Oferta, amados, não quer dizer menor que o dízimo. Oferta, se você é dizimista, não quer dizer que você está livre de ofertar. Porque eu já dizimo, eu não preciso ofertar. Porque eu sou obreiro, eu não preciso dar nada para a igreja. Eu já dou o meu trabalho. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Eu estou nesse púlpito pela misericórdia de Deus. Não mereço nada. Eu mereço, amados, estar no inferno. Mas o Senhor fala que Ele tem misericórdia para conosco. E eu estou aqui. Eu e você estamos aqui pela misericórdia, glória e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos, amados, lá em Lucas, no capítulo 8, que missões já eram feitas, já eram doadas missões no tempo de Jesus. Acompanha comigo, Lucas capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. E diz assim: e aconteceu depois disso, que andavam de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E o versículo 13, esse que é o de missões. E Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas, com os seus bens materiais. Nós vemos aqui, amados, que fala que em cidade, em aldeia, e 12 camaradas seguiam Jesus. Você acha que eles trabalhavam em quê? Eles saíram da vida secular e dedicaram a vida a seguir a Cristo. Vocês acham que eles viviam de quê? Eles pescavam no meio do caminho e iam trabalhando no meio do caminho. Eles foram pregar o reino de Deus. Eles foram fazer missões, cidade, aldeia em aldeia. E quem dava dinheiro a eles, amados? A palavra de Deus mostra contribuição missionária. Aqui fala que as mulheres que trabalhavam com Herodes no castelo, pegavam dos seus bens e doavam ao Senhor Jesus para que a obra missionária fosse feita. Nós vemos, amados, que nos tempos de Jesus, quando falam que dízimo não fala no tempo de Jesus, Jesus falou de dízimo, falou assim, nós temos que amar os outros e cumprir também os dízimos. Ele fala de ofertas, ele falou da viúva que deu 2 moedinhas, aí ele fala assim, olha, miserável é aquele que dá pouquinho, agora aquela viúva deu tudo. Ele está falando, invertendo aquilo ali, ele falando aquele que podia dar muito, ele dá miserável, ele dá o dízimo e ele acha que já passou o que ele precisava fazer para o Senhor. Aí ele dá o resto que tem na carteira dele, e ele fala assim, a oferta tem que ser dada, e ele fala de oferta missionária também, quando em Lucas no capítulo 8, versículo 3, ele fala que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Nós vemos dízimo, oferta e oferta missionária nos evangelhos. Você não precisa ler as cartas de Paulo para dar sustentação doutrinária, apesar de ter, mas se você só crê nos evangelhos, você vê Jesus Cristo falando de oferta, de dízimo e oferta missionária, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E tudo para fazer missões, amados. Tudo para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Então, amados, cai por terra todo pensamento que dízimo é errado. Como a irmã falou aqui, que as pessoas nós pensávamos lá fora, quando dávamos os dízimos, é para que o pastor comprasse carros importados, comprasse aras, aviões e fizesse isso. E nunca atentamos em entrar numa igreja e ver o trabalho que a igreja faz. Toda igreja séria, que crê no Senhor e na palavra de Deus, você pode ver pelo mundo, elas fazem um trabalho social que o governo, ele fica quietinho, ele não toca nas igrejas, porque a igreja é um sustentáculo da sociedade, é um catador de lixo na sociedade, que o governo não quer cuidar de miseráveis, drogados, prostitutas. A igreja, amada, acolhe todos esses e faz transformação, porque o poder de Deus está na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja, amado, é a instituição do Senhor Jesus, amado. Ela é transformadora nas nossas vidas. E ela, amado, tem todo esse poder que nós vemos, porque o próprio Jesus a concedeu. Louvado seja o nome de Jesus. E o último, amados, para encerrar, é com os joelhos dos que oram. Eu tenho 3 anos de idade, eu tenho 5 anos de idade, você pode falar para o seu filho falar para você. Eu não tenho dinheiro, mamãe, o dinheiro que eu tenho é você que me dá. Eu não tenho possibilidade de ir para missões, mas você pode ensinar teu filho a ajoelhar e orar. Amados, eu vou te falar por que eu acho que é mais importante, não desmerecendo os outros itens, dos pés e das mãos, mas os joelhos é o mais importante, o mais sério que nós temos que atentar aqui. Porque, amados, os irmãos já ouviram falar em instituições como os Médicos Sem Fronteiras, ou vocês já ouviram falar da Cruz Vermelha, e outras tantas, Rotary Club.
Apesar desse Rotary Club ser uma coisa meio obscura. Mas esses outros dois primeiro, Médicos Sem Fronteiras e Cruz Vermelha, sabe o que eles fazem, amados? Missões. Mas não são as missões que nós fazemos aos evangélicos. São missões, os Médicos Sem Fronteiras, amados, é uma instituição grande que arrecada milhões de dólares e envia médicos para regiões pobres, regiões afetadas por catástrofes ou guerras, e eles vão operar, eles vão fazer cirurgias, eles vão cuidar de doentes que não têm condição, tanto pelos problemas do país atual, por causa das guerras, ou porque o país é muito pobre e as pessoas morrem de doenças que são tão simples de tratar. Por exemplo, o tétano. Você sabe que no Brasil, hoje, por causa da vacinação, muito pouco se fala, muito pouco se vê pessoas morrendo de tétano. Pelo menos ali na minha região, quando você vê um caso assim, você vê sai até em jornal. Porque a vacina são doenças simples de tratar, porque existe vacina 100% garantida hoje no Brasil e no mundo para se curar. Mas esses países pobres, amados, que não têm vacinação, pessoas morrem de tétano. E tétano, amados, se você pesquisar na internet, você vai ver tão terrível é a pessoa que morre de tétano. É uma doença tão terrível que a pessoa mingua meses e meses, apodrecendo numa cama até morrer. São infecções enormes que dão no corpo daquela pessoa. E não existe tratamento. Quando ele manifesta, não existe cura. É morte na certa para essa pessoa. A doença é tão terrível, mas ela é simples, que existe vacina no mundo já para essa. E países como esse morrem. Esses Médicos Sem Fronteiras, eles vão e fazem isso. O Rotary Club, os irmãos não sabem, eles financiam no mundo a vacinação da poliomielite. Eles financiam 100% em todos os países do mundo a vacinação poliomielite. Eles fizeram acordo com todos os governos que pelo menos fazem parte da ONU e eles financiam a vacinação da poliomielite. Eles arrecadaram $500 bilhão para financiar isso. E eles financiam, e eles vacinam o mundo inteiro para a erradicação dessa doença que causa paralisia infantil. Uma doença terrível, que a criança depois de manifestada, ela vai ficar paralítica para o resto da vida. Mas se ela é tão simples, 2 gotinhas, e ela é imunizada para o resto da vida. E eles fazem missões. Aqui, amados, o Cruz Vermelha é a mesma coisa, dos Médicos Fronteiras e mais um pouco, de levar alimentos, fazem o mesmo trabalho de missões, ajudar pessoas em países da qual não tem condições. Mas você sabe o que eles não fazem, amados? Eles contribuem também. Essas pessoas, eles arrecadam muito mais dinheiro talvez que as igrejas, porque geralmente são empresários, são pessoas ricas que fazem. No Brasil, agora eu lembrei, tem os amigos não sei do que, amigos do coração em São Paulo, eles vão para o Nordeste e constroem casa para os moradores ali, de graça, dão as casas, mobiliam a casa daquelas pessoas sem cobrar nada. E são todos ali em mistura, são ecumênicos, espíritas, evangélicos, tem todo tipo de pessoas ali, pessoas vão para fazer o bem. As pessoas fazem missão. Mas você sabe que as únicas coisas que elas não fazem, elas não oram e não intercedem. Porque a única que faz missão com destino espiritual é a casa do Senhor. A nós, igreja, amados, nós quando vamos, as pessoas vão para o campo missionário, as pessoas ajudam. A igreja, quando há possibilidade, ela supre necessidades físicas, de comida das pessoas, de médicos. Se há possibilidade de enviar médicos cristãos, é enviado um médico. Mas a primeira coisa que a igreja faz, amados, é cuidar do espiritual. E a única instituição que faz missões no mundo, que ora, que faz algo que nenhuma outra instituição faz, é a Igreja de Cristo. É os joelhos que se dobram e oram. A palavra de Deus diz ali, quando Paulo inicia Romanos 10, que nós lemos aqui, ele fala dos israelitas que não aceitaram a Cristo, e haveria uma missão para resgatar os israelitas. Ele fala assim, ó, irmãos, no versículo 1, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo fala de missões, falando primeiro em oração para salvar almas. Colossenses, no capítulo 4, a partir do versículo 1, ele diz assim, vós, senhores, fazei o que for justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Preservai em oração, velando nela com ação de graças. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder cada um. Versículo 3 novamente. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pela qual estou também preso. Paulo fala, amados, dos joelhos, dos que oram por missões.
Paulo também fala a primeira carta de Paulo aos Timóteo, ele fala no capítulo 2, no versículo 1 em diante, admoesto, pois antes de tudo que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo, homem, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para que, digo verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Repito de novo, amados, admoesto, pois, antes de tudo, que faço deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. O versículo 4 diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O Senhor, amados, Paulo instruiu a Timóteo a fazer orações por missões, aos joelhos dos que dobram e oram por missões. E você quer saber de uma verdade? Primeiro que Jesus Cristo, em João no capítulo 17, ele fala, oro pelos agora e pelos que há de vir. Jesus orou por missões, amados. Jesus, amado, dobrou os seus joelhos e falou assim, em outras palavras, traduzindo o que Jesus fala assim, orei para aqueles que hão de acreditar em mim, ele está falando assim, olha, Jesus, quando eu enviar os meus, quando eu enviar, Deus, os meus que vão fazer as missões, vai salvando, Pai. Senhor, já vai trabalhando ali. Jesus orou por missões, ali em João, no capítulo 17. Nós vemos, amados, que orações, amados, é a única coisa que só o crente pode fazer. Orações, amados, não custa nada, é só investir o seu tempo. E, amados, outra verdade que você pode descobrir, quando nós intercedemos, amados, por missões, quando intercedemos, amados, por salvação de almas, o Senhor acrescenta a nossa vida. O Senhor, amados, abunda na nossa vida em graça, em sabedoria e tantas outras coisas que Deus nos acrescenta. Porque nosso coração é demovido a orar pelos outros, a orar pelo próximo, a amar a Deus sobre todas as coisas e querer que as almas sejam ganhas para o Senhor Jesus Cristo. Para que as almas do mundo, amado, sejam alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. E eu finalizo aqui, amados, com uma frase que é, seja um missionário, seja um contribuinte de missões, interceda por missões. Você só terá a ver a glória do Senhor na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E eu agradeço, amados, essa rica oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Essas três frases aí foram abordadas, né? Com os pés dos que vão, com as mãos dos que contribuem e com os joelhos dos que oram. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra, irmãos, nós vamos clamar a Deus para que desça aos nossos corações, né? Nossa mente e acha guarida, né? E acha guarida. A palavra de Deus, irmãos, o nosso Deus, vamos servir o nosso Deus num todo, né? nas nossas áreas, aquilo que Deus ele tem falado aos nossos corações, vamos colocar em prática crendo. Irmãos, nós temos que crer em Deus, né? Crer no Senhor, crer na sua palavra, não é mesmo? Aleluias! Às vezes a gente crê só naquilo que a gente quer, meus queridos, não é verdade? Isso é uma fraqueza do ser humano. Isto é uma fraqueza do ser humano. Crer naquilo que a gente crê, que você quer crer. Então eu vou crer. Não, eu não quero crer nisso, não vou crer, né? Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela tem que ser, crer nela no completo. Crer nela no completo. Para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Que esta palavra, meus irmãos, venha morar nos nossos corações. Senhor, é a tua palavra. Eu vou obedecer, Senhor. Eu vou entrar na tua presença. Porque é tão difícil, irmãos, não é mesmo? A gente reunir para orar. Queridos, como que é difícil, não é mesmo? Por que tem tantos obstáculos para a gente reunir para orar? Por quê? Satanás, ele é conhecedor, ele sabe
né, que através da oração, Deus ele vai agir poderosamente nas nossas vidas. Através da nossa oração, Deus vai abrir mesmo, irmãos, a guerra espiritual, ela é tamanha. Ela é tamanha. E quando o povo de Deus se levanta para orar, meus irmãos, Deus dá ordem ao teu exército para destruir, abrir fronteiras, para destruir as fortalezas de Satanás. Não é mesmo? Então, irmãos, há muito obstáculo, né, com os joelhos dos que oram. Meu Deus, quando vamos orar, que dificuldade. E eu quero aqui aproveitar este gancho, né, e falar com a amada igreja, obreiros de Cristo. Muitas das vezes nós oramos, irmãos, 40 minutos, 45 minutos, né? Obreiros na casa do Senhor, joelha com 10, 15 minutos, se levanta, diz que não aguenta mais ficar ajoelhado. Meus queridos, isso é falta de costume de orar. Com todo respeito à sua pessoa, com todo respeito à sua fé. Irmãos, é momento de nós colocar a nossa boca no pó, não é mesmo? Às vezes, irmãos, vemos para uma oração, a gente já vem 15, 20, meia hora atrasado. Eu tenho certeza que se você fazer isso lá onde você trabalha, você vai receber um puxão de orelha e não vai receber os minutos de atraso. Eu tenho certeza absoluta, né? Que você vai receber uma exortação pelo atraso e também não vai receber os minutos de atraso. A nossa vida secular, nós somos mexidos, comovidos com isso. Opa, está na hora, tenho que picar a mula, tenho que pegar o carro, e o obstáculo. E você já vai cortando atalho para chegar antes do horário e bater o seu cartão 10, no máximo 5 minutos, né? Para começar o trabalho. Para nós orar, meus queridos irmãos, a gente às vezes já chega atrasado, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos atrasado, e quando ora 10 minutos, já levanta, vamos tomar água, né? Vamos tomar água. Às vezes, irmãos, olha quantas em culto de oração estou falando do que eu vejo, do que eu presencio, porque a gente olha, às vezes de vez em quando você abre o olho e dá uma observada, né? Irmãs que compõem o circo de oração, né? As outras irmãs estão ali, 4, 5, meia dúzia de irmãs clamando, Senhor, 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 e outras já sentaram, só falta assoviar. Meus queridos, nós temos que entrar na presença de Deus, é com clamor, é com clamor. É como hoje o pastor Inácio ali, ele ministrando, e ele falando ali, ele ministrou em Romanos 12, e Paulo ele fala, eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Cristo. O original diz, irmãos, é de se colocar na presença de Deus, é com grito mesmo, é com clamor mesmo da alma, né? Deus tem misericórdia, Senhor, aqui estamos na tua presença. E às vezes, meu irmão, é bocejo de sono, né? Falta trazer um corta-unha e uma lixa para a igreja. Olha, irmãos, pode ser engraçado aqui a maneira de eu expressar, mas é uma verdade que eu estou falando, irmãos. Nós vamos mudar aqui em nome de Jesus. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui para agradar a popularidade de ninguém. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor e corrigir o que tiver de errado. E se tiver alguma coisa, irmãos, que às vezes até a igreja nota, isso aí pode ser corrigido, não pensa que eu não estou vendo, não, que vai ser corrigido. Agora temos que pedir momento e a graça de Deus para nós corrigir isso aí. Viu? Então vamos parar com isso, gente, em nome de Jesus. Aqui foi falado com os pés dos que vão, né? Nós estamos aqui nessa nação, né? Isso não nos impede, irmãos, de estar lá na fábrica. Eu creio que nós estamos ali, né? Trabalhando de peão, suando feito um animal. Muitos deles eu creio que é assim como eu sou assim. Mas estamos ali disfarçados de missionário, os pés ali. Nós cremos em Cristo, estamos com o Espírito Santo dentro de nós, né? Com as mãos dos que contribuem. Faça a sua oferta a Deus mesmo com devoção e com os joelhos de que oram, né? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Essa saída que eu dei aqui com o irmão, eu fui ali falar com o pastor Shibata. E a partir do domingo que vem, das 8 às 9h30, nós temos oração aqui na igreja, consagração. Para toda a igreja, e especialmente para obreiro e para líderes. Eu quero todo mundo aqui, das 8 às 9h30, para nós orar e clamar a Deus aqui neste lugar.
Nós não podemos mais seguir do jeito que nós estamos, não. Não é clamar mesmo, é boca no pó mesmo, né? Se a gente não pode vir à noite, não pode ir no meio de semana, no seu... Irmão, nós vamos vir aqui domingo, a partir das 8 horas, nós vamos clamar a Deus aqui, em nome de Jesus. É das 8 às 9h30, né? A oração vai ser das 8 às 9, vamos ter aí uns 10, 15 minutos com a palavra e encerrar e vamos para casa, né? Vai ser até bom que nós vamos aproveitar o domingo, né? Levantar mais cedo e aproveitar o domingo para adorar a Deus. Todos os líderes, é para a igreja inteira, mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, a liderança, o quadro de líderes da casa do Senhor, o quadro de obreiro da casa do Senhor, irmãos, vamos estar aqui orando a Deus, viu? Vamos estar aqui clamando ao Senhor em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para Deus realizar milagres na tua vida, para Deus abrir as portas na tua vida, para Deus te encher da unção e da graça, e você cheio do Espírito Santo, porque só assim que nós vamos vencer. Só assim, meus irmãos, que nós vamos vencer, em nome de Jesus. E acabando este momento de consagração, vai ter o evangelismo, das 10 ao meio-dia. O diácono Cristiano já vai estar aí designando os irmãos, né? Nós temos Dante aqui, temos Takahashi, temos Dante ali perto da Meide, irmãos, Dante que nós nunca fomos. Eu tenho certeza que nunca fomos ali panfletar, né? Bater na porta lá, se apresentar. Nós vamos dar uma palavra aqui no domingo a respeito de nós estar aí fazendo esse trabalho. Afinal de contas, irmãos, é até uma hipocrisia da nossa parte, entre quatro paredes, falar tanto de evangelismo e nós não dar um passo para evangelizar ninguém, né? Deus vai cobrar isso de mim, vai cobrar isso dos irmãos, vai cobrar de todos nós. Então nós vamos realizar a obra do Senhor em nome de Jesus Cristo, né? Tirando esse tempo aí. Olha, irmãos, eu tenho certeza que Deus vai abrir porta, viu? Deus vai abrir as portas da salvação, Deus vai abrir as portas dos seus projetos que você tem, porque Deus, irmãos, Ele abençoa todas as nossas áreas, não é mesmo? Deus, irmãos, olha, o Salomão, ele pede sabedoria para Deus, Deus enche o homem de tudo quanto era coisa, né? De riqueza, de fama, de glória, de sucesso. Que sucesso o ministério daquele homem, o reinado daquele homem. E ele pediu para Deus o quê? O que ele pediu? Sabedoria. Porque, irmãos, dá fã no peito de Deus. Se Deus, a coisa que Deus mais quer é abençoar o teu povo. E quando nós reunir para clamar a Deus, irmãos, boca não pode clamar mesmo com fé, Deus vai começar a agir em prol das nossas vidas. Eu creio assim. Você crê, pode dizer amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos aqui também o 11º Congresso Geral da Mocidade, né? O preletor é o pastor Luiz Hernandes, aquele mexicano. Ele não é mexicano, não, ele é uruguaio, né? Ele é uruguaio, ele. Ele está na frente de missões ali nos Estados Unidos e ele vai estar aqui conosco. É o 11º Congresso Geral da Mocidade e vai ser também a 2ª Escola Bíblica dos Jovens, né? Está um pouco apagado ali, que não está dando para ampliar muito, mas os professores vai ser pastor Haroldo, o pastor Luiz Hernandes, o pastor Edevaldo Militão e o pastor Sérgio Inácio, né? Esses homens vão estar ministrando ali para os jovens e adolescentes em nome de Jesus Cristo, na data de 20 e 21 de outubro de 2012. O horário, sábado e domingo, a partir das 15 horas. Então, irmãos, olha, vai ser de bênção. Deus usa poderosamente os seus filhos e o pastor Luiz Hernandes, né? Para pregar, e Jesus batiza no Espírito Santo, renova, e é uma bênção do Senhor. Irmãos, temos também consagração de líderes e obreiros das 9 às 9h30, a campanha de missões, né, que estamos chegando no final do mês, os irmãos apanharam os envelopes. Se os irmãos esqueceram de trazer, traga até o próximo domingo, em nome de Jesus. Terça-feira vai ser o último dia da campanha na casa do Mamoro. E os irmãos podem perguntar, irmão, mas ele não está vindo na igreja, enfim. Irmãos, nós vamos realizar o trabalho ali em nome de Jesus, né? Já houve tempo em que ela não queria de maneira alguma, e enfim, nós aceitamos e falamos, irmã, a porta da igreja está aberta e nós estamos aqui para ajudar. Ela nos liga e pede a campanha, e eu falei, nós vamos fazer a campanha, mas vocês participam dos cultos também, não é só nós vir aqui orar, não, vocês têm que congregar. Mas, enfim, a palavra foi dada.
a palavra foi dada, enfim, e Marta está falando que ela tem ligado e falado que ela teve que ir ao médico, ao dentista, ok. Então, meus irmãos, é no bloco 138, o prédio 138, e o apartamento é o 106. Viu? Terça-feira nós vamos reunir ali em nome de Jesus Cristo para orar e clamar ali por ela, por nós, pelos nossos, e Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Sexta-feira, irmãos, vai ser a lição de número 3, porque no sábado nós já temos o culto de ceia, né? Então nós não vamos ministrar lição no sábado, porque é o culto de ceia. Nós vamos ministrar a terceira lição na sexta-feira, das 8h30 às 9h30, em nome de Jesus Cristo, e após tem um ensaio das irmãs, e eu creio que vamos dar aqui esse aviso para as irmãs estar reunindo aqui, não falte, em nome de Jesus. Não é só no ensaio, para vir no ensaio não, para vir, irmãos, no estudo bíblico. E começa às 8h30, e 8h30 começa o estudo desta lição, e também os outros dias de oração começa às 8h30, e terminando, então, tem aí o ensaio. Eu quero pedir também, o diácono Acamini, eu sei que sexta-feira você vai estar de aqui, mas nós temos o regente aí, para os outros irmãos, assim como eu e outros irmãos que não ensaiaram, para ensaiar este louvor, para no dia da festividade aqui, a gente também cantar. Afinal de contas, é aniversário da igreja, e nós vamos cantar este hino. É um hino muito bonito, e eu creio que nós, ensaiando mais, vai melhorar, para nós engrandecer o nome do Senhor. A meia letra daquele hino é uma mensagem poderosa de Cristo. Eu creio que através daquele louvor, Deus vai tocar corações aqui para a glória do Senhor. Então, Moisés, capricha aí na sexta-feira, a Camila não vai estar, mas os outros irmãos também, né? Em nome de Jesus. Não falte, em nome de Jesus. Domingo nós temos também o culto da família, ou melhor, sábado, ceia do Senhor, e domingo, culto da família, a partir das 5 horas da tarde, em nome de Jesus. Temos também a cantina missionária, para a glória de Deus, e está assim encerrado, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só quero já falar para os irmãos também, para providenciar um folder da divulgação do aniversário da igreja, para panfletar ainda essa semana, né? Não somente no home, mas também ali por onde, enfim, nos outros dantes, aonde nós vamos estar evangelizando no próximo domingo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, e eu quero convidar a igreja que fique em pé, e nós vamos estar orando também pela irmã Jaqueline, em nome de Jesus Cristo, que vai estar fazendo alguns exames na terça-feira, e nós vamos estar orando para que Deus venha abençoar a sua serva em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai da glória, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, tudo quanto o Senhor nos tem dado. Meu Deus, obrigado por este culto, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus filhos que aqui estão, Senhor, ouvindo a tua palavra. E peço a ti, meu Deus, o Senhor é o martelo que esmiuça a penha. O Senhor é o martelo, meu Deus, ó Pai, que fragmenta, torna, meu Deus, ó Pai, rochas em pó. Meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, todo o coração, Senhor. Ah, Jesus querido, que ainda estão, Senhor, ó Pai, endurecidos. Tantos corações, meu Deus, ó Pai, que ainda estão pedrificados, meu Deus. Rígidos à tua palavra. Meu Deus, o Senhor é o Deus que age, Pai. O Deus que a quebranta. É o Deus, meu Deus, ó Pai, que trabalha. Meu Deus, ó Pai, que as tuas palavras, meu Deus, ó Pai, que são pregadas, meu Deus, ó Pai, neste púlpito e em todos os púlpitos, meu Deus, ó Pai, que cultua o Senhor com, meu Deus, ó Pai, reverência. Meu Deus, ó Pai, com temor à tua palavra. Meu Deus, ó Pai, que prega a tua palavra com entendimento, com graça. O Senhor vem abençoar poderosamente cada coração, que cada mente, que cada alma que ouve a tua palavra seja quebrantada pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Oramos também pela tua serva, a irmã Jaqueline, Senhor, que passará, meu Deus, ó Pai, por alguns exames nesta semana. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar poderosamente. Dê graça, Jesus querido, Pai eterno, a tua filha. E também, Senhor, ó Pai, ampliando o conhecimento, Pai, daqueles profissionais, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, nós sabemos que o Senhor cura. Meu Deus, ó Pai, se é, Jesus querido, da tua vontade, o Senhor curar a tua serva, Pai, o Senhor a cura, para a glória do teu santo nome. Assim como o Senhor, Pai amado, curou e cura e curará
mudará. Assim como o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente, o Senhor não muda. Pai amado, o Senhor pode realizar uma obra de poder, de um milagre na vida da tua serva. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e nós te louvamos. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor